Olá, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Nós vamos entrar numa nova série agora falando sobre a ceia do Senhor. Talvez você esteja pensando, mas a ceia é simples, é só você ir, ter um compromisso com Jesus, né, e tomar a ceia. Pois é, algumas igrejas não pensam assim, outras pensam extremamente diferente. Algumas pensam que para tomar ceia você precisa ser membro daquela igreja e não pode tomar ceia em outra igreja. Outras igrejas acreditam que a ceia, você precisa confessar todos os seus pecados antes de tomar ceia. Outras igrejas acreditam que qualquer pessoa pode tomar ceia e não precisa nem ser cristão. Outros acreditam que crianças podem tomar ceia, outros não. Então, dá para ver que a ceia é bem complexa. E nós vamos tentar, através da leitura cuidadosa das Escrituras, entender um pouco da ceia. E para entender a ceia do Senhor, aquilo que Ele deixou para a gente, como alguns vão dizer de sacramento, né? Outros de ordenança, eu prefiro particularmente essa palavra ordenança, entender um pouco melhor. Mas para isso, da onde Jesus tirou? Por que Ele fez isso? E para isso a gente precisa voltar ao Antigo Testamento, lá em Êxodo. Então, quando a gente lembra a história de Êxodo, é a história da saída do povo do Egito, né, da escravidão do Egito, para Canaã. Mas como acontece essa saída do Egito? Né? Então, a gente vai lembrar das 10 pragas. Então, primeiro, Moisés, através de Moisés, né? Deus envia Moisés e Arão e eles vão e aí começa a acontecer as pragas. Então, a água se transforma em sangue, a água do rio Nilo, as rãs, né? Começa uma peste de rãs, depois os piolhos, moscas, os rebanhos começam a morrer, começam a dar úlceras, né? Ou ferimentos na pele das pessoas, chuva de granizo, uma enchente de gafanhotos, depois tudo fica muito escuro, trevas, e a última praga é a morte do primogênito, ou dos primogênitos. Porque todo aquele filho mais velho, ele estava destinado à morte, de todo o Egito. Como então o povo hebreu poderia fazer com que o seu filho permanecesse vivo? Pois é, ali se instituiu então a Páscoa. Né? Páscoa significa passagem, é uma referência que a morte passou sobre a casa dos israelitas. Através do quê? Através do sacrifício do cordeiro. Então Deus institui ali para os israelitas pegarem o cordeiro, matarem, pegarem o seu sangue e passar no umbral da porta. Né? Então, se você tivesse uma família muito pequena, então você juntava com outra família, matava o cordeiro e vocês faziam uma refeição de Páscoa e passavam o sangue na porta, porque assim o seu filho primogênito não morreria. Bom, o Egito não sabia disso e o Egito não fez, portanto, todos os primogênitos, inclusive o do faraó, morreu. E aí, então, o faraó liberta o seu povo, ou o povo de Israel, ok? O povo de Deus de Israel. Vamos ver Êxodo capítulo 12. Tem um versículo, a gente vai ler apenas alguns versículos, né? Para a gente tentar entender um pouquinho melhor sobre a Páscoa. Então, no verso 11, diz o seguinte: estas instruções, né? Ele está dando aí 10 versículos de instrução. Essas instruções para quando fizerem a refeição, estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajados na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente entende na Páscoa, que ela não é a Páscoa para o povo de Israel, ela é uma Páscoa para o Senhor. E você percebe aqui que eles precisam estar arrumados, prontos. E é interessante porque quando eles vão fazer o pão ele precisa de um certo tempo de descanso para ele fermentar. Por causa que o povo precisou sair muito rápido do Egito, não deu tempo desse pão fermentar. E por não dar tempo do pão fermentar, virou tradição comer os pães sem fermento, né? Tanto que chamam também a festa dos pães asmos, né? Ou asmos, que são pães sem fermentos. Por quê? Porque não deu tempo de fermentar pela pressa em que eles precisaram sair.
e a Páscoa é do Senhor. Qual é a grande, digamos assim, moral dessa história do Êxodo? Bom, a ideia é muito simples. Há um povo escravizado, hostilizado por um império. Então o Senhor vem e liberta esse povo, até porque é o povo do Senhor. É o povo que o Senhor escolheu para ser luz para os povos, luz para as nações, abençoar todas as nações da terra. E agora esse povo está escravizado. É interessante que quando a gente lê as Escrituras, a gente vai se deparar com 430 anos. Né? Por exemplo, lá no verso 41, ele vai dar essa data. Mas essa data, nós precisamos entender um pouco a respeito dessa data, porque senão a gente vai cometer alguns equívocos. No versículo 41 diz o seguinte: na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram 430 anos. Que 430 anos é esse? São 430 anos de escravidão? Não. Alguns vão dizer que esses 430 anos é de Abraão até a saída do Egito. E 400 anos é do seu filho Isaque até a saída do Egito. Mas o povo ficou no Egito cerca de 210 anos e escravizados cerca de 116 anos. Então, perceba que o povo ficou escravo, mas não é essa escravidão de 400 anos, 430 anos. Na verdade, quando você pega a genealogia, e ela ajuda muito nessa contagem, você percebe que o povo ficou menos tempo no Egito, né? 210 anos e 216 como escravo, ok? Então é menos do que normalmente se fala, normalmente se imagina. Mas mesmo assim, eles estão escravos, eles são filhos de escravos, netos de escravos, pessoas que não conheceram a liberdade, pessoas que estão sendo subjugadas. Só que a Páscoa vem mostrar que o Deus Todo-Poderoso se importa com seu povo, não se esquece do seu povo, e ainda que ele seja oprimido, o Senhor libertador virá e resgatará seu povo. Perdão. Então preste atenção, Deus não se esquece em nenhum momento do seu povo. E Deus vem e liberta. E quando liberta, há uma grande festa, um grande cerimonial, que é uma festa de passagem, de Pessah, de Páscoa. Então essa passagem também significa a passagem de um estado de escravidão para o estado de liberdade. O Senhor nos resgatou da escravidão do Egito e nos conduz a Canaã, a terra prometida. E a gente pode ver isso nos versos 26 e 27 do capítulo 11, onde ele diz: então seus filhos perguntarão, o que significa essa cerimônia? O que significa Pessah, Páscoa? E vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou-nos suas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Certo? Então isso não é um ritual que ficou lá no passado, mas é para a gente ensinar geração após geração. O israelita carregava isso e mostrava, olha, nós vamos ter um jantar especial, um jantar de Páscoa. Mas pai, o que significa isso? Por que sacrificar um cordeiro para Páscoa? E por que, se nossa família é pequena, nós nos unimos com outra família? Então, a história da saída do Egito era contada e recontada, e aquilo avivava novamente o coração dos israelitas. Então, desde pequenos, os filhos já eram ensinados, eles aprendiam que o Deus de Israel, ele se importa com o seu povo, e uma dessas marcas foi quando ele resgatou seu povo do Egito. E quem pode comer essa Páscoa, né? Porque se a gente vai falar de ceia, quem pode e quem não pode comer, será que na Páscoa tem alguma coisa assim, nesse primeiro momento? Vamos ler os versículos 43 até o versículo 51, onde encerra o capítulo 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: estas são as instruções para a festa de Páscoa. Opa, nós temos aqui instruções para a festa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. Nenhum estrangeiro.
O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários, os empregados, não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer outro israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia de Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens do que o Senhor deu a Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. Ok? Então, nessa primeira Páscoa, o Senhor dá instruções muito claras a respeito da Páscoa. Quem pode celebrar, quem pode comer da ceia da Páscoa? Só os israelitas, ou aqueles estrangeiros que vierem e forem circuncidados. Sem circuncisão, ninguém pode tomar a ceia. Ok? Então, são ordens muito claras. Pessoas que estão de passagens, pode? Não. Pessoas que estão no povo, mas não foram circuncidados, pode? Não, não podem. Então, só para os israelitas e que forem circuncidados. Então, são regras muito severas. Por quê? Sempre tem um porquê. Não dá para... Deus jamais daria uma regra, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele manda, a gente obedece. Porque Deus quer deixar uma identidade muito clara no seu povo. E o que faz o israelita ser um povo? Tem algumas marcas culturais. E nesse momento, uma das principais, se não a principal, é a circuncisão. A circuncisão vai mostrar que você é um israelita ou você é alguém que veio e entendeu e aceitou a comunidade de Israel como sua comunidade. Então agora você é um de nós. E como você prova isso? A circuncisão é um dos requisitos básicos para isso, ok? Então é por isso que Deus está ordenando aqui a circuncisão, ok? Olha, você pode tomar. Mas por que ele falou isso se ele estava falando já com os israelitas? Porque nem todos que estavam dentro do povo israelita eram israelitas. Certamente tinham forasteiros ali, tinha egípcios que entenderam o Deus de Israel e começaram a seguir junto com os israelitas. Outros poderiam ser escravos de outras nações que estavam aproveitando esse momento de saída da escravidão e foram com os israelitas, mas estes não poderiam comer, porque eles não aderiram à comunidade de Israel. Porque não dá para falar a fé de Israel, porque Israel não separa política, religião, sociedade, não. Israel, nesse momento da história, é uma coisa só. Então, o que nós vimos aqui é a parte do Antigo Testamento. Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos parar aqui, porque na próxima semana, no próximo episódio, nós vamos dar sequência. Então, por que Jesus preferiu esse momento de Páscoa? O que isso tem a ver? Ele preferiu, ou isso aí é algo que já estava pré-determinado? O que acontece para Jesus usar esse banquete de Páscoa, de passagem, tanto da morte sobre as casas dos israelitas, e não a entrada dele, E essa passagem da escravidão para uma vida liberta sentido a Canaã tem a ver com Jesus. Quem pode tomar ceia, tem que ser circuncidado ou não, tudo isso nós veremos nos próximos episódios, tá bom? Então Deus te abençoe e boas reflexões.